Um dos meus maiores medos, com certeza, é o oceano. Eu não sou muito fã de água. Eu possuo uma talassofobia deveras bem grande. Já fui pra praia algumas várias vezes. Sempre fiquei na areinha, nunca gostei de entrar no mar, nunca fui em barcos assim, porque eu tenho medo. Já fui algumas vezes, obviamente, mas acaba que não sou muito fã. Então, o fato de mais de 33 milhões de pessoas anualmente se inscreverem para participarem de cruzeiros me deixa um pouco inquieto. Tantas pessoas indo fazer cruzeiros que é literalmente você estar no meio do mar sem poder sair para absolutamente lugar nenhum, com uma galera que você não conhece, uma galera mó esquisita que você não sabe quem que são esses caras, onde eles vão, o que essa galera faz, tá ligado? E sem contar que já aconteceu muitas coisas ruins em cruzeiros. Tipo assim, eu acho que tudo de ruim que pode ter acontecido num cruzeiro já aconteceu. Desde assassinatos dentro de um cruzeiro, mortes, até mesmo casos de grande parte dos funcionários sendo extremamente maltratados e trabalhando mais de 12 horas por dia sem parar, até casos de poluição e tal. Mas nada disso se compara ao que aconteceu nesse cruzeiro. Opa, você provavelmente não conhece, mas eu me chamo também. E sejam bem-vindos a mais uma de nossas cestas de terror. Aonde não é um caso de terror, mas é um caso bem legal e bem inusitado que eu acho que vocês vão gostar. Aviso que esse vídeo é um pouquinho nojento, então se você tá comendo, talvez não seja o melhor momento pra isso, mas enfim, eu não mando na sua vida. E, also, eu queria pedir uma coisinha aqui no começo do vídeo, que eu nunca peço isso, de verdade, é a primeira vez que eu pedi, mas a gente tá chegando muito perto do final do ano e a gente tá quase batendo 2.000 inscritos, então eu queria ver se a gente conseguia bater essa metazinha de 2.000 inscritos até o final do ano. Falta mais de um mês e meio ainda, então talvez a gente consiga pegar esses 190 inscritos até lá. E eu ficaria muito feliz porque eu literalmente dobraria o que eu tinha no começo do ano. Eu bati 1.000 inscritos no começo desse ano e eu dobraria isso e eu acho que seria muito incrível. Seria um presente muito bom pra mim. Então, enfim, vamos dar uma olhada no The Poop Cruise, ou o Cruzeiro da Bosta. No dia 7 de fevereiro de 2013, o Carnival Triumph, um dos maiores e mais luxuosos cruzeiros de todo o mundo, verdadeira primeira classe, sai dos Estados Unidos e navega por 2 dias super mega tranquilamente, sem nada demais acontecer. Apenas as coisas padrões que acontecem nesse cruzeiro, que é praticamente tudo, porque esse cruzeiro, tipo assim, é incrível. Eu tava pesquisando um pouco dele e, tipo assim, dentro desse cruzeiro, a gente possuía mais de 2 restaurantes de luxo, o qual eles vendiam comida 24 horas por dia, ou seja, qualquer momento que você quisesse mandar um rangão, você quisesse bater aquele frangão, você podia, porque foda-se, você é bilionário, você tá dentro dos cruzeiros mais luxuosos do mundo. Tem também vários staffs de entretenimento, como muitas piscinas, toboáguas dentro do próprio cruzeiro e toda noite tendo uma atração mega especial e muito chique. Desde óperas até comediantes que vão para o local se apresentar em si, é o verdadeiro cruzeiro de luxo dos sonhos de qualquer pessoa que gosta de cruzeiros, ou seja, não tô incluso nisso aí. Mas beleza, vocês chegam na cidade de Cozumel, no México. Lá, passando o dia fazendo o que vocês fazem no México de melhor, que é tomar pina colada, falar com os caras, comer comida mexicana e tentar ignorar ou simplesmente as condições horríveis que as pessoas nesse lugar vivem, porque é um país de terceiro mundo e exatamente você bota a cabeça pra fora do resort ou do bagulho e você vê muita pobreza contrastando com isso. É meio não legal, mas enfim, você tá muito louco de pina colada pra entender o que tá acontecendo. Mais ou menos 6 horas voltando para dentro do navio, indo direto pro buffet bater aquele rangaço e depois... E sei lá, como a noite ainda é jovem e eles têm praticamente entretenimento 24 horas por dia, você pode ir numa das baladas e escutar Gangnam Style por tipo 7 vezes seguidas, porque era o que tocava em 2013.
Era uma noite, com certeza era uma noite. Depois de sair da balada, você manda mais o rangão pra dentro, porque você pode, eles vendem comida praticamente de graça naquele lugar. Você pode só tacar tudo que você quer pra dentro, você tá morrendo de fome porque você bebeu um monte. E você vai deitar na sua caminha, ter um descanso bem merecido pra repetir as mesmas coisas no dia seguinte, e de novo, até acabar o cruzeiro. Ok, o problema é que o seu soninho foi interrompido por esse barulho. O navio estava pegando fogo, isso às 5h27 da manhã. Mas vamos retornar um pouquinho, vamos retornar 20 minutos antes desse Alpha Alert ter acionado. Bem, nessa madrugada, um dos engenheiros que mexia no motor do navio acabou descendo para dar uma olhada, porque ele tinha escutado alguns barulhos estranhos vindo do motor do navio. E lá ele viu uma das cenas mais horripilantes e mais apavorantes que esse cara provavelmente vai ver em toda a sua vida. Chegando na sala de máquinas do navio, ela estava completamente encharcada de combustível por todos os lados, visto que o navio era movido a diesel. Diesel é extremamente inflamável. Se esse cara não fizesse alguma coisa rápido, o navio inteiro ia explodir. Só que tinha mais um problema ainda nisso. O botão de desligar ficava situado do outro lado da sala. E ele tinha gasolina até cerca dos seus joelhos. Então ele teria que atravessar toda essa sala, tomando cuidado para qualquer passinho em falso que ele desse não explodisse o navio inteiro. E ele chegou lá e apertou o botão. Não, mentira. Ele saiu bem e conseguiu dar um jeito em toda a situação, mas caralho, a cagada que esse cara deve ter passado, principalmente visto que ele apertou o botão e começou a sair vazado daquele lugar para depois dele ter desligado o motor, e logo que ele saiu, o combustível começou a pegar fogo. Então esse cara viveu uma das maiores aventuras que ele podia ter vivido lá. Mas eles ainda tinham um probleminha. A sala de máquinas do navio estava completamente em chamas e ele estava pegando fogo tipo para um caralho. Estava muito fogo, tipo muito fogo. E foi aí que o Alpha Alert foi acionado para todo mundo se preparar caso eles tivessem que abandonar o navio, caso a situação se encontrasse um pouco mais perigosa do que já estava. E lá várias pessoas relatam que eles conseguiam ver fumaça preta saindo das turbinas do navio e que eles conseguiam só sentir um montão de fumaça, e principalmente nos decks mais embaixo do navio, que geralmente ficam as salas mais econômicas e tal, estava completamente cheio de fumaça e praticamente inabitável, todo mundo que estava lá não conseguia nem respirar. Então toda a tripulação do navio se juntou para os decks de cima, onde o capitão tentou dar um pouco de alívio para a tripulação, falando: galera, calma lá, tá tudo bem, estamos resolvendo a situação, toma cuidado e tal. O que não ajudou muita coisa, visto que estava todo mundo completamente desesperado, principalmente porque em 2012, um ano antes, um grande cruzeiro no Caribe havia naufragado. Então isso ainda estava muito fresco na cabeça das pessoas. E ter logo isso acontecer na viagem, estava todo mundo completamente com o cu na mão. Mas eventualmente a situação foi controlada e a galera se deu uma acalmada lá nos decks do navio. Mas felizmente o capitão do navio conseguiu ligar o sistema de resfriamento a tempo para conseguir apagar o fogo. E assim eles estavam salvos, todo mundo pronto, podendo voltar para suas cabines, continuar suas vidas luxuosas, seus cassinos incríveis que tem dentro desse navio, porque tem tipo 2 cassinos dentro dessa porra desse navio, e continuar comendo comidas bonitinhas. Só tinha um probleminha, mais um problemazinho. O fogo havia completamente destruído todo o motor do navio. 4.229 pessoas estavam presas dentro desse navio que estava longe da costa, completamente perdidas em meio mar, sem energia, sem gás e sem, principalmente, banheiros. Isso vai ser importante. Mas uau, quase como se essa situação pudesse ser evitada. Ah, mas podia sim. Calma lá que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. E não demorou para as coisas começarem a complicar. Em pouco tempo, as privadas já estavam completamente entupidas e tudo não funcionava mais. Não era uma situação muito agradável.
Visto essa emergência, a tripulação começou a distribuir para as pessoas saquinhos vermelhos para que elas fizessem as suas necessidades nesses saquinhos. Calma que piora. As you probably know by now, the toilets are not flushing and it's going to start causing a little bit of a problem in a short while. So we've come up with a plan. So folks, what we're going to do is we're going to deliver some red bags to all of the bathrooms on board, including the stateroom bathrooms, your cabin bathrooms. And if you do need to do a number 2, we ask that you please do deposit that into the red bags, and then we're going to put metal bins in the corridors on every deck on the ship. If you would be so kind as to drop them into the metal bins in the corridors, that would be fantastic. And if you do need to do a number 1, everybody, to say filling up the toilet bowls, if you can do it in the... E eu acho que eu não preciso dizer que eles estavam sem ar-condicionado. Então, pouco tempo depois, todo o navio começou a cheirar um pouquinho mal. Ele não estava cheirando muito bem, não. Até que muitas pessoas começaram a mover seus colchões para fora nos corredores, porque o cheiro estava tão insuportável dentro das cabines que eles não conseguiam ficar lá sem passar mal. Então várias pessoas só foram para fora e ficaram dormindo lá fora mesmo, foda-se. Algumas pessoas até lá no deck de cima ficaram dormindo lá, tipo no chão, ou pegando um colchãozinho e deitando lá. Não muito agradável, principalmente porque depois de um tempo a comida começou a acabar. Bem, eles estavam no meio do mar, calor pra caralho, e sim, tinha muita comida. Só que o problema é que sem energia os congeladores não estavam funcionando. Então com todo o calor, mas o cheiro ruim, a comida começou a apodrecer igual louco. E assim eles passaram o primeiro dia nesse inferno. No segundo dia as coisas começam a ficar um pouco menos legais, piores do que elas já estavam nesse caso. Algumas pessoas começaram a estocar comida dentro de suas cabines, e elas começaram a ir lá e pegar um montão de sanduíche, um montão de cereal e estocar dentro das suas cabines para elas conseguirem comer, visto que eles estavam ficando bem low em comida. Mas felizmente o Carnival Legend, que é outro desses cruzeiros da mesma marca, acabou passando perto para deixar um pouco de suprimentos e comida, visto que essas pessoas estavam tipo 5 minutos de começarem a devorar umas às outras. Mas ainda assim, passou outro navio que também deixou um pouco mais de comida, o que acabou facilitando um pouco a situação e acabou por acabar com os problemas deles de comida. O problema é que, bem, para as pessoas conseguirem pegar comida, elas precisavam ficar mais de 3 horas numa fila gigantesca para conseguirem pegar, tipo, um pedaço de pão e uma salsicha. Porque eles não tinham micro-ondas, eles não tinham fogão, eles não tinham nada lá funcionando. Então eles estavam limitados a qualquer comida que você pudesse comer sem ter que precisar preparar ela antes. Porque não são muitas coisas nesses navios luxuosos. No máximo, tipo assim, uma bolachinha, uma aguinha, sabe? Grande parte disso foi a alimentação de grande parte das pessoas até o final desse inferno. Deixando a situação pior ainda, uma das tripulantes desse navio começou a passar mal. E não tô falando passar mal, tipo, ai, eu não tô muito bem. Ela começou a passar mal de verdade. Ela teve problemas muito sérios no coração, o que fez ela ter que ser transportada rapidamente para outro navio para depois ser levada à terra o mais rápido possível para ir para um hospital, porque senão ela literalmente ia morrer. E aí você se pergunta, porra, mas por que então eles simplesmente não transportaram todas as pessoas para os outros 2 navios e mandaram elas para a terra depois? Bem, é um processo um pouco complicado. Primeiramente porque para você conseguir transportar as pessoas era muito difícil. Tanto você conseguir tirar elas do navio e colocar no outro navio. Era um processo árduo e muito difícil que simplesmente não vale a pena. Eles vão ficar mais de dias para conseguir mover todas as 4.229 pessoas. O que não valeria a pena, tá ligado? E sem contar também de um caso que não caberia nos outros navios. Os outros navios também estavam cheios, visto que era, porra, tava no meio do verão. Então, cara, tava completamente cheio. Não caberia simplesmente todas as pessoas nos outros 2 navios. Não teria espaço pra elas. Sem contar no risco de que, assim, eles preferiam muito mais ter 4.000 pessoas completamente putas e irritadas dentro de um navio do que ter uma pessoa morta no mar. E o que é bem entendível. Tanto porque uma vida não se compara a galera ficar um tempinho brava na porra do barco de bosta. E sem contar também que isso ia dar uma merda gigantesca pra empresa. Então era muito melhor eles só deixarem a galera lá.
Outro probleminha que eles estavam começando a enfrentar é que, bem, além das filas gigantescas para você poder pegar comida, eles tinham filas gigantescas também para você conseguir carregar os seus dispositivos, nos celulares, nos notebooks, tablets, enfim. E não podendo assistir o seu YouTube Shorts, o seu TikTok, a galera lá começou a ficar deveras irritada. Eles não estavam no melhor moodzinho, como eu posso dizer. Visto que grande parte do dia eles apenas ficavam sentados ou A, fazendo nada, cheirando a bosta e quase morrendo de calor, ou B, parados esperando em fila. Eles não tinham muito que eles pudessem fazer. A tripulação do navio começou a tentar entreter esse pessoal, mas eventualmente as formas de entretenimento acabaram acabando e a galera só ficou mais puta com a tentativa deles de fazer algum entretenimento muito grande e tal, o que acabou levando uma bola de neve muito grande. Com isso, a gente tinha 4.000 pessoas completamente irritadas, a tripulação tentando fazer tudo para deixar essas pessoas menos irritadas e falhando completamente. Então, um gênio entra em jogada. Um dos homens, os comandantes do navio, teve uma brilhante ideia. Por que a gente não faz uma rodada de open bar para todo mundo? E assim eles abriram os bares, completamente open bar. Bem, eu não sei se você sabe, talvez já tenha visto por aí, de pessoas de cruzeiro, chamar elas desse jeito. Que são pessoas que você olha na rua e você vira e fala, esse cara estaria no cruzeiro. Você fala, esse cara tá indo no cruzeiro, esse cara iria no cruzeiro, esse cara tá no cruzeiro. Pessoas que você olha pra elas e você pensa que seria melhor colocar todas elas num cruzeiro e afundar o cruzeiro. Esse tipo de pessoa, você sabe bem o que eu tô falando, eu tenho certeza que você sabe bem o que eu tô falando. Essas pessoas foram lá e eles, eles beberam. Como eles beberam? Depois de 2 minutos deles terem aberto isso, cara, todo mundo tava completamente maluco dentro desse barco. Com gente brigando, quebrando as coisas, tacando o zaralho inteiro. Com galera passando mal, vomitando. E, cara, eu não consigo expressar o quão pior essa decisão conseguiu deixar tudo. E bem, o open bar não durou 2 horas até que a tripulação teve que cancelar essa merda porque tava dando tudo errado. Em um período de tipo assim de 2 horas, nos primeiros 15 minutos aconteceu um apagão durante o open bar. Onde nós tivemos pessoas tendo ataques de pânico, pessoas vomitando e inclusive um cara que ameaçou pular do barco. Uma boa notícia, eles conseguiram contatar a terra, a galera que estava em terra, e um barco estava indo para puxar o cruzeiro de volta à superfície não, mas de volta à terra firme, para, acabar com toda essa situação. E bem, as coisas continuam horríveis no 3º dia. Bem, no início do 3º dia eles conseguiram consertar mais um pouco dos motores do navio, fazendo algumas pequenas partes dele conseguir funcionar. E eles conseguiram alguns banheiros. 5 banheiros. 5 banheiros. Para uma tripulação de 4.229 pessoas. Então você tinha 2 opções. Você podia ou esperar 3 horas na fila para usar o pior banheiro que você já vai encontrar na sua vida. Eu acho que o banheiro do metrô de São Paulo é melhor do que isso daqui. Ou você podia ir numa sacola. Não sei vocês, eu acho que a sacola me parece uma opção menos pior. Outro problema que eles estavam começando a enfrentar é de que os estabilizadores do navio não estavam funcionando. Então ele lentamente começou a inclinar pro lado, fazendo assim as coisas caírem e as pessoas terem que ficar inclinadas num ângulo de tipo um pouquinho assim, o que começou a deixar mais gente passando mal e mais gente vomitando pra completar tudo. E vocês estão prontos para as mais notícias ruins? E visto que eles estavam nesse ângulo de 5 graus, o que não parece muito, mas bem, com esse ângulozinho tudo no navio virou isso e bem, aqueles lixos que as pessoas estavam, fazendo suas necessidades também viraram. Muitos deles acabaram vazando em si. Então, tinha principalmente os andares mais embaixo do navio, eles começaram a ficar completamente cheios de urina. Tinha urina descendo pelas escadas e indo para os andares mais baixos. O que deixou eles praticamente inabitáveis, visto o cheiro e a nojeira que estava lá dentro.
assim, fazendo todas essas pessoas acabarem subindo e formando, tipo assim, uma tenda gigante nos decks do navio para conseguir ficar lá enquanto eles não conseguiam voltar para a Terra. Que, se você olhar, parece uma versão tão limpa quanto a Cracolândia, né, em São Paulo. Com isso, os navezinhos estavam puxando o navio para a Terra, só que ele acabou indo tão para norte que, ao invés da sua localização original, que seria em Promso, que é uma cidade perto do Caribe, eles começaram a ir pro Alabama, que estava mais perto. Então, a gente tinha um monte de gente puta indo pra um lugar que eles não queriam ir, com cheiro de mijo. Esse é o resumo da obra. E, véi, não sei, tipo assim, parando pra olhar a situação, eu acho melhor ficar preso no navio da bosta do que ficar preso no Alabama. Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre, né, isso aqui. O quarto dia era onde o navio estava previsto a chegar. Só que ainda tem bastante tempo de vídeo, então adivinha, ele não chegou no quarto dia. A correnteza e os ventos estavam completamente contra o navio e contra a direção que eles estavam indo. Fazendo assim, eles conseguirem puxar o navio a cerca de incríveis 3 km por hora. Faltavam mais de 150 km para eles chegarem na costa. Felizmente um helicóptero da marinha conseguiu levar um gerador pro navio para dar uma ajudada, né, em tudo que tava lá. Não sei por que caralho eles não fizeram isso antes, mas beleza. Agora eles tinham elevadores funcionando e, mais importante, Wi-Fi. Então, bem, o mood da tripulação deu uma boa melhorada depois disso aqui. Agora que eles podiam voltar a assistir YouTube Shorts, ficar vendo Paulo Cogos contra o Nando Moura. Finalmente no quinto dia eles estavam previstos a finalmente chegar e acabar esse inferno, mais ou menos no final da tarde. Porém, mais coisas aconteceram e uma das cordas que estavam puxando o navio acabaram arrebentando, acrescentando mais horas para a viagem deles. E bem, agora com o Wi-Fi as pessoas começaram a perceber como a mídia estava cobrindo 24 horas por dia disso aqui, com inúmeras reportagens e fazendo pressão na galera da CEO da Carnival, da empresa Carnival, que era responsável pelo navio, fazendo os caras precisarem lançar um discurso publicamente falando sobre toda essa situação e pedindo desculpa. Mas ainda assim, as pessoas que estavam dentro do navio estavam falando que a situação não estava tão ruim assim. Ela podia estar muito pior. Se não fosse toda completamente a nojeira em si, era quase como se você estivesse indo acampar em um navio. O que, bem, é justamente o oposto do que você está indo fazer, mas beleza, né? Pelo menos eles não estavam sofrendo tanto assim. É um avanço. Has been on the case, for some reason giving this boat crisis wall to covered wall coverage. Mas ainda existiam outras pessoas que estavam começando a exagerar um pouquinho em suas histórias, falando que estava muito pior do que a situação realmente estava. Isso tanto porque, como a mídia estava cobrindo 24 horas por dia isso aqui, eles queriam um pouco de atenção e também para conseguir mandar um processinho na empresa e ganhar uma graninha em cima disso. Então a empresa teve que agir rápido para fazer um pouco de damage control, com um pouco de controle de danos nisso aqui inteiro. Eles ofereceram todos os passageiros do navio uma devolução de $500 mais o preço da passagem que eles haviam pagado. Então eles ganhariam uma boa graninha por estarem lá dentro, o que foi bem legal e deu uma ajudada. Inclusive o presidente da empresa estava pessoalmente lá quando às 9h20 o navio acabou sendo finalmente colocado nas docas e a galera conseguiu sair. Outro fato que eu acho deveras cômico é de que a empresa eles não conseguiram hotéis para todo mundo dentro da cidade do Alabama que eles estavam. Então eles tiveram que mover esse pessoal para outra cidade que demorou mais de 3 horas. Mais de 3 horas de viagem para chegar no lugar, para você finalmente poder dar uma dormidinha, dar uma descansada. Inclusive, um dos ônibus quebrou no meio da viagem, deixando as pessoas lá náufragas de novo. Você tem que ser muito azar pra ser náufrago 2 vezes depois disso aqui. E ainda assim, não podia deixar de tragédias ainda acontecerem isso aqui, visto que os ventos estavam extremamente fortes naquele dia, fazendo assim o navio acabar indo um pouco, depois que a tripulação toda saiu, o navio acabar
saindo um pouco de curso e batendo em outro navio que estava do lado deles nas docas. Isso acabou tirando a vida de um operário que estava trabalhando no local, para adicionar mais um pingo de desgraça, dessa vez um pouco pior, no caso um pouco pior do que, né, tudo que estava acontecendo. E, bem, depois disso tudo aqui, obviamente as pessoas viram, tá na hora do processinho, agora eu vou mandar aquele processinho e ganhar minha graninha. Mas ninguém conseguiu nada. Sabe por quê? Nos contratos que eles assinaram para conseguirem pegar e irem nos navios, eles basicamente diziam, mano, tudo que acontecer no navio é completamente problema seu. Se quebrar, se afundar, mano, é completamente tudo problema seu. Então ninguém conseguiu fazer nenhum processo, nem abrir nenhuma ação contra eles. Porque, né? Eles não podiam, era culpa deles. Eles assinaram um contrato falando de que era problema deles. Passengers have no right to sue because Carnival's attorneys say when you buy your ticket, the ticket contract makes absolutely no guarantee for safe passage, a seaworthy vessel, adequate and wholesome food, and sanitary and safe living conditions. Carnival, because of that, is trying to get the suit tossed. E a empresa anunciou tudo isso como sendo tudo um acidente inevitável. Mas foi inevitável mesmo? Bem, o gerador que parou de funcionar e causou isso tudo era o gerador número 6, o qual estava há mais de um ano pendente para uma inspeção, há mais de um ano. E sem contar que outros 2 geradores e 2 motores do navio não estavam funcionando em si. Então, sim, isso tudo que foi culpa da empresa, completamente, visto que, cara, sem contar também de que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Foi nessa escala, mas a primeira vez não foi com navios da própria empresa. Inclusive, acabou acontecendo com um navio em 2009, o mesmo problema, exatamente igual, deixando 1000 pessoas completamente náufragas. E aconteceu em 2010, sendo esse de 2010 o 9º caso em 2 anos. O 9º caso em 2 anos. E, bem, se você tá pensando, uai, por que caralho o governo não faz nada em relação a isso? Visto, porra, olha isso tudo aqui. Bem, grande parte dessas empresas, elas não ficam situadas nos Estados Unidos ou em outros países maiores. Elas ficam situadas nesses países da América Central, como o Caribe, Curaçao, esses outros países, Honduras, que possuem legislações muito mais fracas em relação a isso. Como essas empresas são muito fortes e ganham muito, geram muito do PIB nacional de turismo, acaba que eles não podem fazer muita coisa. E inclusive você deve estar pensando, então, porra, deve ter sido um baita de um quebra nas pernas da Carnival, a empresa. Não. 2014 foi o ano mais lucrativo que eles já tiveram desde então, e atualmente as ações da empresa crescem até hoje. Realmente. Bem, tem mais uma coisinha que aconteceu, de que grande parte dessas pessoas que estavam dentro do navio, elas foram afetadas por algo um pouquinho diferente. Talvez você saiba da lenda de que se você não deixar o like nesse vídeo, você vai acabar ficando calvo. Grande parte dessas pessoas acabaram perdendo seus cabelos durante todo esse cruzeiro por causa disso. Eles acabaram vendo meus vídeos e não deram like, e hoje em dia eles são calvos. Então, não sei, eu se você tomava cuidado para não ter o mesmo destino dessas pessoas. Mas enfim, muitíssimo obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Eu fico muito feliz por todo o suporte que vocês me dão sempre. Bem, essa história foi um pouco mais besta, mais idiota, mas eu achei ela muito engraçada e achei da hora pra contar em uma das nossas sessões de histórias, que era pra ser histórias de terror, e grande parte das vezes atualmente são mais histórias de gerais, mas eu acho legal, acho engraçado contar elas aqui. Prometo que o próximo será um terrorzinho, mas terror mesmo. Enfim, muito obrigado. Se a gente conseguir cumprir a meta de 2.000 até o final do ano, eu ficaria muito agradecido, muito feliz também. Enfim, sem muita enrolação, vejo vocês no próximo vídeo e até mais, guys.
Na moral, velho, eu não quero ir no cruzeiro não, pelo amor de Deus.